vamos lá. Dia do aluno, nós vamos começar o curso de cinemática. Na cinemática, vamos começar o curso de cinemática. Essa cinemática, pelo próprio nome, é matemática. Matemática aplicada à física. O primeiro assunto que nós vamos estudar é chamado de movimento uniforme, tá bom? Então preste atenção. Nós vamos estudar o quê? Primeira coisa que nós vamos estudar, hein, Vinícius? Vai ser o quê? Ele tem que botar teu nome. Eu falei teu nome, mas eu botar teu nome. Condições de equilíbrio, tá bom? Vamos começar do início, tá bom? Vamos estudar o que, querido professor? As condições de equilíbrio. Quantas são as condições de equilíbrio? São duas, tá bom? Então a primeira condição de equilíbrio, que nós vamos ver, será qual? Repouso. Então, se o corpo estiver em repouso, ele está parado, não está não? Sim. E quando eu falo que ele está parado, nós vamos analisar quem? A velocidade. Porque a velocidade em física, sempre tenha isso na sua cabeça. Velocidade. Quando eu pego da física velocidade coincide com movimento. Então, quem é o estudo dos movimentos? Estamos estudando então a velocidade. Velocidade é sinônimo de movimento. Se eu estou em repouso, eu estou sem movimento. E se eu não tenho movimento, é porque a velocidade é quanto? Zero. Ah, estou começando a entender. Só que essa velocidade, ela é o quê? Ela é vetorial. Só que aqui, tudo que a gente tratar como grandeza vetorial, nós vamos ter que fazer os cálculos amanhã, nos eixos. Então aqui nós vamos ter um par de eixos. Aí nós vamos ter o eixo X e o eixo Y, tá bom? O que é isso aqui, professor? São os eixos linearmente independentes. Eixos linearmente independentes. Por que eles são independentes? Aí, Vinícius? Porque estão formando quantos graus? 90. E vetores que formam 90 graus entre si, um não interfere no outro. Esse daqui está com um valor e o outro está com outro valor. Esse aqui afeta o valor do outro? Não. Ah, é igual eu e minha inimiga. Sim. Tá bom? Todos os cálculos que envolver a tal da velocidade, que é um vetor, então, ó, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o vetor velocidade. Ele será representado por quê? Ele será representado por um Vzinho que tem um tracinho assim, ó. Esse tracinho está dizendo que o corpo está indo para a direita? Não, está dizendo que aquela grandeza é vetorial. E se eu trato isso como se fosse um vetor, o que é que eu tenho que saber? Você tem que saber que um vetor, ou qualquer vetor, carrega consigo três informações. Quais são as informações? As informações são as seguintes. Todo vetor tem um módulo. Professor, quem é o módulo do vetor? É o valor dele. Só que é o valor mais a unidade de medida. Por que eu preciso da unidade? Para saber que aquela grandeza se trata de uma velocidade. Por exemplo, Carol está com 2. 2? Dou o quê? R$2. Dou bombom. Aí eu digo assim, Carol está com 2 km por hora. Então, eu já sei que quilômetros por hora é velocidade, não? Então, Carol deve estar andando com 2 km por hora. Para onde? Rapaz, se é velocidade e velocidade é vetorial, está andando numa direção. Aí Carol vem caminhando, bem devagarzinho, com 2 km por hora. Qual é a direção que ela está andando? Se ela não está na pista? Está fazendo um movimento o quê? Andando assim na pista, nas calçadas, horizontal.
Então a direção que ela vem é horizontal. Se eu estou na direção horizontal, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Para cada direção, teremos duas opções de sentido. Então, cada vetor vai ter o quê? Vai ter o módulo, que é o valor mais a unidade de medida, vai ter a direção e vai ter o sentido. Nós, quando estudamos cinemática, movimento uniforme, tudo se dá na direção qual? Horizontal. Preste atenção. E os cálculos vetoriais são feitos aqui. Por exemplo, se Carol tem um vetor velocidade para cá, ele está fora ou em cima dos eixos? Olha, fora, não é não? Fora, porque o eixo está aqui, o eixo está onde? Está aqui. Então quando está fora do sistema de eixos, nós vamos ter que trabalhar com as componentes. Aí nós vamos ter que trabalhar com quem? Com Vx. Quem é Vx? Vamos dizer que aqui está defasado, inclinado de um ângulo alfa. E aqui vamos ter outra componente, porque eu só posso trabalhar vetores que estarão em cima desses eixos. Professor, estou começando a entender. Vocês estão entendendo nada, né? Está vendo como é difícil aprender isso no primeiro ano? Quando você chegar no segundo ano, no terceiro, você achar isso uma besteira. O primeiro ano é complicado. É a pior física. Então preste atenção. Para a velocidade, a gente coloca sempre o vetor velocidade nesses eixos. Para a sorte de vocês, quando a gente estuda movimento uniforme e movimento uniformemente variado, a gente só estuda o movimento que está no eixo X. Então a gente só vê Vx. E outra coisa não interfere. Por exemplo, um carro está se deslocando numa pista horizontal com 10 metros por segundo. Já viram isso? Em algum momento o carro pula um quebra-mola e salta. Salta? Ele só anda em linha reta na horizontal. Ele nem virar curva não vira. Não. Então a gente trabalha só com quem? Com o Vx. Depois de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, que só está no eixo X, então não precisa decompor, entendeu? A velocidade já está no eixo X. Por quê, professor? Porque fora dos eixos não tem como fazer a conta. Aí depois nós vamos para o movimento vertical. A coisa só sobe ou desce em cada livro, não? Então só vamos ter movimento aonde? Y. Estou começando a entender. Aí vem o lançamento oblíquo. Aí ele faz isso, chega. Aí o movimento está aqui. Mas a gente pode trabalhar com velocidade fora do eixo? Não. Então sempre teremos que fazer o quê? Decompor. Então olha só como é a construção. Bota isso na cabeça de um aluno. No livro não fala nada. E aí para você explicar isso para um aluno do primeiro ano é muito complicado. Olha só, quem são grandezas vetoriais? Nós vamos começar com a velocidade. Depois nós vamos estudar quem afeta o valor dessa velocidade. Quem varia a velocidade? A aceleração. Então, quando não tem aceleração, o movimento será uniforme. Quando passa a ter aceleração, mas uma aceleração constante, o movimento uniformemente variado. Tudo no eixo X. Aí vai para o lançamento vertical. E queda livre. Aí nós vamos dar só tudo no eixo Y. Movimento uniformemente variado. Só eixo X. Movimento vertical. Só eixo Y. Então é só uma conta para cada um. Quando vou no movimento oblíquo, vai ter uma conta aqui e uma conta aqui. Trabalhará com duas contas. Porque aqui não tem como eu fazer conta. Não tem função para isso. Entendeu? Esses eixos são os eixos de Galileu. Aí Newton, roubou a ideia. Aí disse bem assim, viu?
Newton disse, entendi. Muito obrigado, Galileu. Eu só tenho como usar a minha lei fundamental, força resultante igual a massa vezes a aceleração, se eu estiver em cima do eixo. Então só tem, Francisca, meu amor, os vetores em cima desse eixo. E aqui nesse eixo, o baitolão Newton foi lá e rebolou da Francisca, meu amor. Professor, e aqui tem Francisca, meu amor, fora dos eixos? Não tem. Por isso que não existe cálculo. Professor, mas se tiver aqui, como é que eu faço então? Você tem que mudar as coordenadas. Porque aqui não é um ponto, aí é um ponto Vx, ó. Quem é V? Tem uma coordenada Vx e uma Vy. Mas eu só posso trabalhar com as forças que estão, ou com as grandezas vetoriais, se tiver aonde? Naquele eixo. Senão, o problema é que você nunca teve ninguém para te dizer isso. Aí todo mundo acha a física a coisa mais difícil do planeta. Professor, então se tiver aqui, não tem como trabalhar com esse. Não. Aí se tiver um movimento horizontal, você vai trabalhar com Vx. E como é que eu transformo? Vx é uma componente do vetor real V, que está colado com o ângulo. Colado. Vezes quem? Vezes o cosseno desse ângulo. Professor, mas jogou a bolinha e foi para cima. Entendi. Esse lado, esse vetor, eu vou chamar de Vy, porque eu só trabalho em Vx e Vy. Como é que eu transformo para achar Vy? Vy é uma componente do vetor original real V, que está sem o ângulo, seno do ângulo. Estou começando a entender. E aí tu trabalha com esses vetores. Não tem como trabalhar com vetores que estão fora desse eixo. Vetor velocidade é um vetor? Então o cálculo é aqui. Aceleração é outro vetor? Sim, então o cálculo também é aqui. Força é um vetor? Então o cálculo tem que ser no eixo. Agora, por exemplo, estou querendo calcular massa. Massa é um vetor. Eu digo assim, Vinícius tem 60 quilos para a direita e para a esquerda. Faz algum sentido? Não. Então a massa é só um número real, escalar, grandeza escalar. Tempo. O tempo está passando mais só para a direita, para a esquerda. Quem está na esquerda, quem está vendo, tem que passar devagar. Tempo também é o quê? Uma grandeza escalar. Quando eu tenho grandezas escalares, os cálculos, eu uso matemática. Até aquela matemática que a gente vê desde quando nasceu, é ela que eu uso. Agora, quando é vetor, os cálculos são aqui. E eu já vou começar a ensinar vocês assim. Por quê? Um dia você vai entender isso. E quando você entender isso, física vai ficar fácil. Agora, se você não souber disso, você nunca vai aprender física. Nunca!